Conta uma história que um alpinista muito famoso no mundo todo estava ansioso para ser o primeiro a subir no topo de uma montanha muito alta. Então ele se preparou por meses, estudou cada centímetro do monte, aumentou a rotina de exercícios físicos para suportar o tamanho da subida. Depois de tudo preparado, o alpinista decidiu que escalaria aquela montanha sozinho. Ele não queria dividir a glória daquela conquista com ninguém. Então ele começou a subir. E mesmo depois de ter escalado quase a metade da montanha em apenas um dia, o alpinista decidiu que não montaria acampamento para descansar durante aquela noite. Ele queria ganhar tempo e por isso escolheu continuar subindo mesmo depois do pôr do sol. A noite era muito escura naquele ponto da montanha e não era possível enxergar um palmo à sua frente, pois a luz da lua não conseguia atravessar as nuvens que eram tão densas. Ao seguir por um caminho muito estreito, a pouco menos de 20 metros do topo, o alpinista pisou numa pedra falsa e caiu numa velocidade muito grande. Naqueles segundos de queda livre, sua vida inteira passou como se fosse um filme em sua cabeça. Mas quando a morte já era certa, o homem sentiu um forte tranco. Por um milagre, a corda em que ele estava amarrado se prendeu a uma rocha e o alpinista ficou pendurado em meio àquela escuridão. Naquele momento de solidão e medo, suspenso no ar, o homem não viu outra saída a não ser pedir socorro a Deus. Ele gritou: Senhor, eu sei que o tenho abandonado há muitos anos, mas eu preciso da sua ajuda. De repente, uma voz vinda do céu lhe pergunta: o que é que você quer que eu faça por você? E ele respondeu: quero que me salve, Senhor. E Deus continuou a perguntar: você acredita mesmo de todo o seu coração que eu posso te salvar? Ele disse: sim, Senhor, eu acredito. Deus disse: tá bom, então corte a corda que está te segurando. Depois de algum tempo de silêncio total, o alpinista ignorou a ordem de Deus e se agarrou ainda mais à corda que o segurava. Não houve mais nenhuma resposta. No outro dia, uma equipe de resgate encontrou o alpinista morto, congelado, com as duas mãos agarradas à corda. Ele estava a apenas 1,5 metro do chão. Veja o que diz o evangelista Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 6. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco mais à praia. E assentado, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande multidão de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Meus irmãos, veja que interessante essa história. Numa época em que a internet facilitou o processo de comunicação, nós somos bombardeados todos os dias por notícias, preces, fake news, palavras de autoajuda, concorrentes e outras coisas mais. Talvez a voz menos ouvida seja a voz de Deus. Não é por acaso que muitas pessoas fogem da voz de Deus, porque quando Ele fala, sua santidade expõe a podridão humana. Sua luz ilumina as trevas onde escolhemos viver e expõe os nossos pecados. Se você fizer uma pesquisa perguntando quem tem o hábito de ler com frequência a Bíblia, você vai se assustar com a resposta. E pode fazer essa pesquisa no meio evangélico, que não será diferente. No mundo que jaz no maligno, a voz de Deus, através da sua palavra, é ofuscada pelo barulho dos prazeres humanos. No texto que nós acabamos de ler, encontramos pescadores lavando suas redes depois de uma noite frustrada de pescaria. Eles haviam lançado as redes durante toda a noite e não tinham pescado nada. E olha que eles eram pescadores profissionais. Conheciam os segredos da pesca e o local bom para a pescaria. Mas essa noite, nada. Mas de repente, algo extraordinário acontece. Jesus aparece e se assenta num dos barcos para ensinar. E depois de ensinar as multidões, ele fala algo no mínimo estranho para Simão Pedro. Ele diz:
Leve o barco para um lugar mais fundo e lance as redes para pescar. A resposta de Pedro também é surpreendente. Senhor, já tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Não preciso nem dizer que as redes chegaram a se rasgar de tanto de peixe que eles pescaram. Qual foi o diferencial daquela pescaria? A palavra de Jesus. O que nós mais precisamos hoje é de ouvir a voz do Senhor. Ouvimos vozes de amigos, professores, presidente, governador, ministro, outros políticos, pessoas famosas, médicos. E essas vozes acabam por nortear as nossas vidas, quando, na verdade, a voz que deve nortear a minha e a sua vida é a voz de Deus. Por vezes, somos como o alpinista da nossa história. Clamamos pela ajuda divina, mas nos recusamos a obedecer o seu mandado. Por vezes, como alpinista, morremos agarrados na corda da nossa incredulidade por nos recusar a crer no que o Senhor diz. Simão Pedro nos ensina que o impossível cai por terra diante da palavra de Jesus. A pescaria frustrada se transformou em abundância de peixes, numa simples obediência à ordem de Jesus. Olhe para dentro da sua casa e responda para você mesmo. Quem tem falado mais alto e com mais frequência em seu lar? A Bíblia ou a TV? A Bíblia ou as redes sociais? Talvez seja por ouvir tão pouco a voz do Senhor que não reconhecemos mais quando Ele fala. Certamente, por ser uma voz estranha, é que as mensagens bíblicas são tão cansativas e entediantes para muitas pessoas. Precisamos soltar as cordas da incredulidade, do pessimismo, da indiferença e ouvir a voz do Senhor. Ele tem palavras de conforto em tempos difíceis. Veja que em tempos de cansaço e opressão, Jesus diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso às vossas almas. Tomem sobre vós meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11, 28 e 29. Em tempos de medo e desânimo, a palavra de Deus diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, 8. Em tempo de guerra e ansiedade, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. Não se perturbe seu coração. Não tenham medo. João 14, 27. Eu encerro as minhas palavras com as palavras do apóstolo Paulo. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Que Deus nos abençoe.